muito emocionante. Meus irmãos, vamos abrir em Mateus, no Sermão do Monte, na primeira parte, nas Bem-aventuranças, capítulo 5, versos 3 até o 12. É o texto para a pregação desta noite. Nós já poderemos sair daqui hoje para esta música. Mateus 5, 3 em diante. A palavra do Senhor diz assim: Felizes os pobres de espírito, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os humildes, pois herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Felizes os que têm coração puro, pois verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Boa noite a todos. Vamos orar. Senhor meu Deus, Pai amado, queremos agradecer pela oportunidade de estarmos aqui para, mais uma vez, ouvirmos a Tua palavra, buscando a compreensão e também buscando, Senhor, inserir dentro de nosso coração para que a nossa vida passe por mudanças e mudanças para o bem, Senhor. Que nós possamos ser mais cristãos, que nós possamos compreender e aprender toda a lição que aqui for dada, que nós não desviemos, Senhor, da sua mensagem, que nós não desviemos, Senhor, da intenção que o Senhor teve na hora que passou isso a seus discípulos, que nós possamos compreender claramente e também trazer a tua palavra com clareza, com simplicidade, para que nós possamos compreender e também possamos inserir em nosso peito, em nosso coração, em nossa vida. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aproveitar para tomar uma água. Meus irmãos, o que é felicidade? Se a gente para analisar friamente o que é felicidade, muitas vezes a gente fica em dúvida, muitas vezes a gente consegue dar exemplos, mas a gente não consegue trazer uma definição bem clara do que seja felicidade. E se nós trouxermos o conceito de felicidade para aquilo que o mundo nos propõe, aquilo que o mundo nos oferece, muitas vezes a gente pode achar que felicidade vem por meio da riqueza. É bom ter dinheiro, é bom criar uma reserva financeira, é bom que a gente tenha patrimônios, tenha bens, que a gente possa usufruir do conforto que essa riqueza nos traz. E a riqueza, ela é uma graça que o Senhor nos concede. É uma graça comum. Tanto o crente quanto o descrente pode chegar à riqueza. Mas existe uma diferença fundamental. É aonde está o seu coração.
porque o descrente estará com o seu coração na moeda que ele guardou no banco. Mas o crente terá o seu coração no tesouro que ele guardou nos céus. Também a gente pode achar que felicidade é o poder. Nossa, deve ser muito interessante você ter uma posição na sua sociedade onde você tem o poder sobre coisas e sobre pessoas, aonde você fala e todos obedecem, aonde você manda e todos correm para te atender, aonde você pensa e todos ao seu redor pensam iguais. É mais ou menos o chefe da gente contando uma piada sem graça na festa de fim de ano. Todo mundo vai rir daquela piada sem graça, mas ele é o chefe. Eu fico com medo dele me perseguir depois se eu não estiver sorrindo. Então, naquele momento, o chefe daquele grupo está tendo poder. Ele chega e fala: a reunião é sexta-feira, 5 da tarde. Por mais que você não deseje, mas você vai comparecer. Ele tem o poder de convocar essa reunião às 5 da tarde. Então, de certa forma, esse poder satisfaz a pessoa, porque ela está determinando aquilo que ela pensa, aquilo que ela gosta, aquilo que ela deseja, e tudo em volta acontece da forma que ela deseja. Se eu estou falando do chefe de uma repartição, imagine quando a gente subir esse poder nos escalões e a gente chegar às maiores autoridades que tem em um país. Então, esse poder satisfaz a pessoa, agrada a pessoa. A pessoa se sente feliz com esse poder. Mas para o crente, todo poder é de Deus. Todo poder é de Deus. E o poder que o homem tem na terra é concedido por Deus. Mas o descrente não sabe disso. E a hora que a riqueza passa, e pode passar, aquela felicidade que ele tinha vai ruir. A hora que o poder acabar, e vai acabar, novamente aquela felicidade se mostrou efêmera. E isso é verdade, meus irmãos. Muitas vezes a pessoa tem um poder muito alto, mas chega no momento em que ela perde esse poder. Se ele for um político e tem um poder muito grande, e chega numa eleição que ele se candidata e ele não é bem votado. Então, aquele poder que ele tinha diminuiu drasticamente. E isso causa um transtorno na vida dele, porque ele vai passar a trabalhar muito para buscar recuperar aquela posição social que ele tinha. E ele vai focar todo o seu coração nesse trabalho, buscando a recuperação do poder, porque para ele a felicidade é o poder. Aquele que tinha riqueza e a perdeu, muitas vezes vai focar toda a sua vida em recuperar aquilo que lhe foi tirado.
porque para ele a felicidade é a riqueza. Às vezes, as pessoas se deixam levar pelo comportamento humano. Por exemplo, nós acabamos de ver alguns dias onde festas e mais festas, comemorações pelo país inteiro, movimentaram milhões de pessoas, dançando, se divertindo, se embriagando, namorando, praticando sexo de diversas formas totalmente inadequadas, utilizando entorpecentes. E para essas pessoas, eles acreditavam que estavam felizes naquela diversão que o mundo oferece para eles. E os crentes, alguns indo para a igreja, alguns indo para retiro, alguns em casa, aproveitando para fazer sua leitura bíblica, aproveitando para fazer suas orações, aproveitando para ficar junto à família, que é uma felicidade completamente diferente. Aqueles que buscaram a felicidade no carnaval, o carnaval acabou. Aqueles que buscaram a felicidade nas drogas, muitos agora estão dependentes dela, viraram escravos da droga. Aquilo que era felicidade vai se tornar um grande peso na sua vida. Aquelas pessoas que praticaram o sexo inadequado com pessoas que muitas vezes acabou de conhecer, que mal sabe o nome, muitas vezes terá como resultado, dentro de pouco tempo, uma gravidez indesejada, que pode partir para um aborto, pode partir para uma concepção indesejada, que pode dificultar suas vidas e, em vez de ser um filho amado, passa a ser um transtorno diante da situação da vida. Mas naquele momento que estava ali, na festa, eles se julgavam felizes. Meus irmãos, essas felicidades são passageiras. Toda felicidade que o mundo nos oferece, elas têm tempo certo de acabar. Ela não vai perdurar. E nós constantemente nos iludimos. O homem deixa se iludir por essas promessas que o mundo nos faz, mas que ele não cumpre. E certamente vem a decepção, a desilusão, vem a depressão, vem encargos que nós vamos muitas vezes ter que carregar por toda a vida. Mas nós nos deixamos ser seduzidos por essas promessas. Muitas vezes a gente vê um amigo nesse momento de euforia e a gente acredita na felicidade dele. Olha como fulano é feliz. Mas até quando vai a felicidade dele? Eu lembro quando eu era jovem, as melhores festas que tinham eram as que eu não ia. Porque eu encontrava com meus amigos e eles comentavam assim, você não foi na festa tal? Eu falei, não fui, não deu. Foi boa demais. Olha, teve isso, teve aquilo, foi divertido, muita gente, nós dançamos. E eu ficava numa inveja, sabe?
Rapaz, mas eu perdi esse festão. A próxima festa, eu estarei lá. Aí dava a próxima festa, eu ia. Eu chegava lá e achava a festa chata, sem objetivo, uma coisa enfadonha, umas músicas feias, dançar eu nunca gostei. Então eu achava a festa horrível. Então nas que eu ia, eu não via sentido, eu não gostava. Mas naquelas que eu não ia, que os colegas me relatavam, essas eu ficava invejoso, porque eu perdi a festa que era boa. E assim, muitas vezes, a gente deixa se iludir, vendo as pessoas que parecem ser felizes, e a gente cobiça essa felicidade para a gente. A gente questiona o porquê que eu também não estou nessa mesma situação. Então, se você pega a pessoa com farto dinheiro, a gente fala, por que eu também não tenho tanto dinheiro assim? Deve ser muito bom. Deve ser bom porque ele comprou uma casa muito boa, os móveis da casa dele são móveis bons, o carro dele é um carro do ano, é um carro muito bem conceituado. As roupas que ele veste são roupas maravilhosas, de marca. As viagens que ele faz são viagens do sonho. Por que eu não tenho isso? Então, eu não sou feliz. Feliz é quem tem abundância. Mas isso é o que ele deixa você ver. Porque essa não é a verdadeira felicidade. O que ele mostra, o que ele deixa você visualizar, traz para você a falsa ilusão que aquilo também te deixaria feliz. Mas ele não mostra que o trabalho para ganhar aquele recurso farto o escraviza, fazendo com que ele trabalhe entrando por horas à noite. Trabalha fins de semana, praticamente não tem feriado. Que ele está longe da família, da convivência familiar. Que ele tem amigos interesseiros, que ele não confia em ninguém, que todos para ele está próximo por causa da riqueza que ele tem. Isso ele não deixa transparecer, mas lá no coração dele está presente. Imagine aquele, então, que tem poder. Imagine como a cabeça dele trabalha, porque é o tempo todo ele tendo que lutar para manter o poder, porque muitos querem tirá-lo daquela posição. Então, se você tem um posto de chefia no seu serviço, você está temendo que o seu subordinado possa pleitear o seu cargo e que ele possa trabalhar para te derrubar daquela posição. Se você tem um cargo eletivo de relevância, você teme porque diversas pessoas estão pleiteando o mesmo ponto onde você está. Esse ano nós vamos ter eleição. Pegue o número de candidatos que vão pleitear o cargo de quem está lá hoje. Então, quem está lá, nas posições de comando, já estão trabalhando milhares de pessoas para manter o seu cargo, para manter a sua posição de poder. E ele sabe que ali, próximo a ele, do lado dele, tem pessoas que estão trabalhando contra ele.
Então, a luta é ferrenha. Muitas mentiras saem desse local por causa da busca pelo poder. Muitas negociatas, muitas tramóias, muitos trambiques. Não sei nem se fala um trambique hoje em dia. Muitas coisas erradas, muitas corrupções saem a partir desse poder que a pessoa tem. Então, aquela felicidade que ela demonstra, que você olha no rosto dela, ela está sorrindo, feliz. No fundo, existe uma escravidão, que ela não consegue largar aquele posto e ela está sendo escravizada. Mas, meus irmãos, Jesus, quando foi iniciar o Sermão do Monte, ele nos deu o mapa da felicidade, o caminho da felicidade. Ele nos falou como é ser feliz. E no reino de Deus, essa pirâmide que eu acabei de descrever aqui, de riquezas, de poder, de sexo, de festas, comemorações, é uma pirâmide invertida, uma pirâmide de ponta cabeça. Porque esses valores que o mundo tem são contrários ao valor do reino de Deus. Jesus não falou ali que nós seremos felizes. Ele disse que nós somos felizes. Quando ele diz, feliz é o pobre de espírito, ele está falando que naquele momento, no presente, o pobre de espírito é feliz. Por que que o pobre de espírito tem? Qual o motivo que ele tem para ser feliz? Aí vem a promessa de Jesus. Porque ele terá o reino de Deus. Vocês querem prêmio maior que você poder estar com Deus? Aí a pessoa fala, mas é lá no futuro. Meus irmãos, o tempo passa extremamente rápido. A gente consegue visualizar isso quando os cabelos brancos começam a atingir a nossa cabeça. No meu caso, já atingiu tudo. Então a gente olha para trás e fala, nossa, há pouco tempo eu estava casando. Já vou completar 33 anos. Há pouco tempo eu fiz uma viagem para São Paulo, lá pela escola técnica. Já tem 40 anos. Então a gente vê que o tempo passa rápido. E que essas felicidades temporárias oferecidas pelo mundo não valem a pena. Não vale a pena. Porque a nossa realidade é o futuro. O passado passou. Resta-nos as experiências que a vida nos dá. O presente é muito rápido. Porque amanhã já é outro dia. Depois de amanhã, mais um dia. Daqui 2 semanas, nós nem estamos mais lembrando do carnaval que passou. Então, o futuro é a nossa realidade. E Jesus nos traz a promessa do futuro. Então, aquele que é pobre de espírito, ele é feliz, sabendo que no futuro ele terá o reino dos céus. O que é o pobre de espírito?
Geralmente a gente conversa e fala, fulano é pobre de espírito. É aquela pessoa desanimada, aquela pessoa que está desiludida da vida. Mas não aqui. Na linguagem, no grego que foi escrito, esse pobre de espírito, esse pobre, ele é um pobre, pobre mesmo. Se iguala ao mendigo. Não tem absolutamente nada. É aquele que vai chegar diante de Deus e a sua pobreza, ou seu nada ter, vai fazer com que ele se apegue a Deus, porque é a única coisa que ele tem. Então, a única coisa que o pobre de espírito tem é Deus. E quando eu digo a única, é a mais maravilhosa coisa que se pode ter, que é Deus. Em outras versões diz humilde de espírito. É uma pessoa simples de espírito, que vai chegar e reconhecer a grandeza de Deus. Ele não vai chegar diante de Deus se apresentando como o doutor fulano, ele não vai se apresentar como o poderoso fulano, ou o ricaço fulano, o famoso ciclano. Ele vai se apresentar com o coração aberto. Porque ele é nada. Ele é algo por causa de Deus. E assim são todos os homens. Nosso valor é em Deus. O nosso valor não é nas coisas do mundo, que são efêmeras, que são passageiras. E ele diz também que felizes são os que choram. Olha, tá vendo como que essa pirâmide do reino de Deus está invertida? Se a gente chega e fala, olha, fulano ali passa por dificuldades, a vida dele é uma tristeza, a vida dele é sofrimento. A gente fala, Deus me livre, eu não quero uma vida dessa. Porque com certeza essa pessoa é uma pessoa triste, é uma pessoa sofredora. Mas Jesus está falando que esse que chora tem que ser feliz, porque ele será consolado. Gente, consolado por quem? Consolado por Deus. Deus vai consolar todo o choro que ele teve. Todo o sofrimento que ele passou vai ser extinto, porque Deus o abraçará, colocará no colo e o confortará. Lembra o que eu falei do tempo? Que parece ser muito longo, mas na verdade ele é muito curto. A pessoa, se ela passar 70 anos sofrendo, e depois desse sofrimento vem a morte. E depois disso, ela se encontra com Deus, e Deus a conforta. Todo o sofrimento ficou no passado. Acabou. E ela agora está no reino de Deus. Então essa pessoa tem que ser feliz, porque Deus vai consolá-la. E os humildes? Os humildes também devem ser felizes. Porque os humildes vão herdar a terra. Imagine só
os humildes, as pessoas simples, as pessoas de fácil trato, as pessoas que você consegue lidar com facilidade devido à sua humildade, será herdeira da terra. Imagine a herança que ela terá. Em outras traduções, eles colocam como manso. Manso, humilde, porque, na verdade, a pessoa humilde é uma pessoa mansa. Mas olha só, a mansidão ou a humildade é a mansidão e a humildade dentro do coração do homem. Que ele realmente é manso, que ele realmente é humilde. Porque é fácil ser manso se eu estiver dirigindo, vier o motorista e bater na traseira do meu carro. E a hora que eu saio nervoso, pronto para o embate com aquela pessoa, e do outro carro desce um cara de 1,90 m, treinado na academia, faz jiu-jitsu, e ele desce com o kimono dele na mão. Pensa no homem manso, sou eu. Eu olho para ele e falo, cara, isso acontece. Aí ele fala, mas eu estava olhando no celular. Aí eu falo, mas quem não olha hoje em dia? Eu mesmo olho. E eu vou falar uma coisa para o senhor. Meu seguro é muito bom. Eu pago o conserto do seu carro. Aí eu saio de lá e falo, mas eu sou um homem manso. Eu sou um homem humilde. Não sou não, eu sou um homem covarde. Eu sou um homem covarde, que eu fiquei com medo do brutamonte que desceu do outro carro. Ser manso, ser humilde, está aqui no coração da gente. O manso não precisa ser covarde, nem deve ser covarde. Jesus Cristo era humilde. Imagina que Jesus veio da glória de Deus. Jesus é Deus encarnado com todo o poder. E ele se sujeitava a andar com as pessoas mais simples. Ele dormia nos lugares que as pessoas humildes dormiam. Ele comia da mesma comida. Ele andava pelas mesmas estradas. O pé, com certeza, machucava pelas pedras por onde ele passava. Jesus Cristo nasceu em uma família simples, pobre. Ele não nasceu nos castelos, ele não nasceu no meio dos ricos. Ele era muito humilde, extremamente humilde. Não teve ninguém tão humilde quanto Jesus. Mas, quando ele entra em Jerusalém, e no templo, ele vê as pessoas utilizando daquela condição para ganhar dinheiro, para lucrar, e estavam desviando a finalidade da casa de Deus, o que Jesus fez? Pegou as bancas e começou a virar, a jogar para os lados, para defender a casa de Deus. E Jesus era manso e humilde, mas as coisas do céu ele defendeu. E ele defendeu ao ponto de dar sua vida. Extrema humildade e mansidão. Ele deu sua vida para que nós fôssemos salvos, para cumprir a vontade de Deus. E aí, existem as pessoas também que sofrem com a justiça. E Jesus também fala que elas devem ser felizes.
porque a justiça será farta para elas. Gente, justiça não é só o tribunal que decide se eu sou o ganhador ou perdedor de uma causa. Justiça, muitas vezes, está dentro da casa da gente, onde muitas vezes você é injustiçado. Muitas vezes você é condenado pelos filhos, pela esposa, pela mãe, pelo pai, sendo que você não teve culpa do que está sendo acusado. Muitas vezes você está morando numa casa em que o conceito que tem de você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, é de que você é negligente, é preguiçoso, que você é rebelde, e muitas das vezes não se encaixa naquilo que você realmente é. Por incrível que pareça, eu já fiquei sabendo de caso de pessoas, por se tornarem crentes, eles foram mal vistos dentro da casa, porque o restante da casa eram de católicos. E aí os pais afrontaram aquele filho, aquela filha. Veja bem, qual o mal que essa pessoa estava fazendo em se tornar crente? Em ter entendido as Escrituras e ter visto que essa igreja trazia para ela o conhecimento que ela não tinha. Qual o problema e qual a culpa que ela teria, vamos dizer assim, das escamas dos olhos dela terem caído e ela passou a ter visão daquilo que é correto. E mesmo assim, perseguido. Tem um pastor que conta que ele teve sua conversão na juventude e ele foi expulso de casa, porque ele tinha se tornado crente. Ele foi expulso pela família daquela casa. Então, essas injustiças acontecem. Acontece no serviço da gente. Quantas vezes a gente, dentro do serviço, por uma fofoca, ou por um ou outro motivo, a gente é desprezado. Muitas vezes, aquele grupo que tem um salário mais elevado não se mistura com as pessoas mais simples do trabalho, causando, com certeza, muita tristeza no coração dessas pessoas, muita humilhação. Elas estão sendo injustiçadas. Mas Jesus garante que elas terão fartura de justiça no reino de Deus. Então, alegrem-se, porque o futuro te reserva grandes coisas. Grande justiça será feita por você. Aquele que está sendo humilhado será elevado. Também nós temos os misericordiosos, aqueles que têm misericórdia. Muitas vezes esses são tratados como bobos, porque são enganados pela sociedade, pessoas más aproveitam da misericórdia dele e usam dele. Muitas vezes ele pega parte daquilo que ele ganha e divide com outras pessoas. Ele não consegue ver o sofrimento de alguém e ele busca auxiliar. E muitas vezes essas pessoas são vistas como pessoas ingênuas. Mas a promessa de Jesus é que esses terão misericórdia.
A mesma misericórdia que ele dispensou a outros, ele também terá. E Jesus ainda fala que aquele homem que tem pureza de coração deve ser feliz. É feliz, porque ele verá a Deus. Ser puro de coração. Olha como é difícil você falar em pureza de coração. Porque o coração da gente, por melhor que a gente tenta ser, por mais que a gente estude, por mais que a gente corra atrás, por mais que a gente ore, por mais que a gente busque a Deus, de vez em quando a gente vê o coração da gente contradizendo tudo aquilo que a gente acredita. E nos trazendo uma impureza que não é desejada. Mas o homem que tiver pureza de coração, ele terá o privilégio de ver Deus. O privilégio de ver Deus. Também tem o pacificador, aquela pessoa que promove a paz. Ela também deve ser feliz. Ela também deve ser feliz. Essa pessoa, é muito bom estarmos na presença dela. É uma pessoa que sempre procura harmonizar o ambiente, trazer palavras de consolo, trazer palavras de incentivo. São pessoas que não provocam fofocas. São pessoas que conseguem apaziguar os ânimos entre inimigos. São pessoas que conseguem restituir uma família. São pessoas que têm a palavra de Deus em sua boca. Ela tem as escrituras no seu coração. Essas pessoas promovem a paz. É muito comum a gente saber de um atrito em um casamento, onde a mulher ou o homem chega reclamando do cônjuge e fala: olha, ele é assim, ele faz isso comigo, ele me humilha, me castiga, me nega as coisas. E a outra pessoa vira e fala: ah, se fosse eu, não ficava casada, mas nem um minuto com esse caboclo. Homem assim não serve para mim. Ó, mulher assim, Deus me livre. Eu não quero uma de jeito nenhum. Se eu tivesse uma desse jeito, já tinha dado o pé nela para poder ter paz. Olha, você está sofrendo demais com o seu cônjuge. Você merece ser feliz. Você tem que buscar uma outra pessoa. Essa é a atitude do pacificador? Não. Pelo contrário, o pacificador, ele chega e procura acalmar os ânimos. Ele vai dar conselhos que fortalecem o laço do casal. Ele vai mostrar o lado bom da família. Ele vai mostrar o quanto é importante a família permanecer unida. E aquele casal reúne novamente seus laços e passam a viver novamente em harmonia. Esse é um pacificador. Existem aqueles pacificadores que conseguem acabar com guerras inteiras. Mas esses a gente conta nos dedos. Mas nós, cada um de nós, pode e deve ser um pacificador. No serviço, quando alguém vem falar mal de outra pessoa, a famosa fofoca, é a hora de você pacificar. Calma. Eu conheço a pessoa e ela tem um lado muito bom.
ela tem seus defeitos, mas ela é boa nisso, ela é boa naquilo, tá? Calma, vai com calma, preste atenção, não precipite, cuidado com seu coração, e ele vai acalmando os ânimos daquela pessoa e estabelecendo novamente a harmonia no local. Muitas vezes fazendo com que aquela pessoa que se julgava injustiçada se torne amiga daquela outra, através de uma pessoa que pacifica o ambiente. Estar perto dessa pessoa é muito bom. É muito bom. E nós temos também a mensagem de Jesus que nos também tem os perseguidos. Também tem os perseguidos. Os perseguidos pelo mundo não deveria estar feliz. Afinal, ele está sendo perseguido. Mas Jesus já contradiz isso. Jesus fala que o perseguido tem que estar feliz. O perseguido é um felizardo, porque ele terá o reino de Deus. Então você está sendo perseguido, você está passando por essa aflição, calma, mantenha sua fé, que o reino de Deus é o seu futuro. Meus irmãos, agora, todos esses atributos que foram falados aqui, né? Você ser pobre de espírito, você ter mansidão, você está sendo injustiçado, mas mantém a felicidade, embora injustiçado, você ser um pacificador, você ser perseguido, mesmo assim você ser feliz, porque você reconhece a promessa de Jesus. Isso não vem do homem. Isso não vem do homem. O nosso coração é um coração pecador. Mas como eu terei esses dons? Através da graça de Deus. É Deus que nos dá esses dons. Esses dons vêm pela fé que é dada por Deus. E aí, o conhecimento da palavra, as nossas orações, as nossas atitudes, o nosso caminhar, com quem nós nos relacionamos, a nossa igreja, a frequência da nossa igreja, a participação da nossa igreja, os trabalhos da nossa igreja, tudo isso vai nos dando intimidade com Deus. E Deus vai nos fornecendo esse dom e vai nos purificando. Então eu não tenho como ser puro de coração. Meu coração ainda é endurecido. Mas eu venho purificando meu coração pela ação do Espírito Santo em mim, que vem trabalhando em mim dia a dia, que vem trabalhando em você dia a dia, que trabalha no coração dos homens que creem que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Eles vêm trabalhando para que a gente possa compreender a essência da vida, que nós podemos ser felizes mesmo com todas as tribulações que a gente tem, com todas as dificuldades, nós somos felizes, porque a minha felicidade não está na riqueza do mundo, não está no poder que os homens podem me conferir, não está nas festas, não está na fama que eu posso ter, na popularidade, na minha vaidade.
A minha felicidade está em Jesus Cristo. Somente nele. Somente nele. Creiam nas promessas de Jesus. Quando ele diz para a gente ser feliz, é porque existe uma promessa de algo espetacular adiante em nossa vida. E ele ainda diz que todos vocês, todos nós, que fomos humilhados, perseguidos por causa dele, que também teremos grande galardão no céu. E agora, no desfile de carnaval, eu não assisti, obviamente, que eu nunca gostei de carnaval, mas eu fiquei sabendo, através de relatos, que eles criticaram os crentes, que fizeram deboche dos crentes. De certa forma, procuraram nos humilhar. Mas, meu irmão, não me atingiu em nada. Não me atingiu em nada. Infelizmente, eu vejo homens com esse tipo de pensamento. Mas eu tenho que dar satisfação a Jesus. É a Ele e somente a Ele. Então eu não me sinto humilhado. Eu me sinto engrandecido, porque Jesus disse que nós seríamos perseguidos. E que se fosse perseguido em nome dele, que haveria galardão para a gente. E estou feliz por ser crente. E estou feliz por acreditar em Jesus. E estou feliz porque sei que tem um Deus todo-poderoso que me sustenta diante de tudo em minha vida. Tanto nas coisas boas que eu usufruo delas, que são bênçãos de Deus, quanto das coisas ruins, que muitas vezes a Deus lapidando o meu coração para que eu me torne um verdadeiro cristão, um cristão de coração puro. Quando estiverem nessas situações, lembrem-se dessa passagem. Lembrem-se. O nosso futuro, o futuro do cristão verdadeiro, é um futuro maravilhoso. E nenhum problema que a gente possa enfrentar aqui supera a grandeza do que tem no porvir. Deus é muito maior que nossos problemas. E a promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus não é em vão. Deus não é homem para mentir. Nós temos o melhor presente do mundo, que é a presença de Deus em nosso coração. E a salvação que Ele nos deu por nos amar. Deus do universo, o ser totalmente potente, totalmente inteligente, totalmente poderoso. Deus que está em todos os lugares, que tudo sabe, tudo conhece. Ele nos ama. Não porque nós temos mérito, mas porque Ele chegou até a gente e nos amou. Porque Deus foi misericordioso com todos nós. Aquele que está passando por dificuldades, por problemas, e que está enfrentando agora grandes tribulações, que muitas vezes a depressão está batendo em sua porta, a desilusão, o desânimo. Erga a cabeça. Erga a cabeça. Porque Jesus está contigo. Está presente na sua vida. E Ele prometeu e Ele vai cumprir.
E ele disse que nós somos felizes, porque temos um futuro grandioso com ele no céu. Vamos orar. Senhor meu Deus, meu Pai amado, queremos te agradecer por todos essas graças que o Senhor nos concede. Senhor, que nós possamos sempre estar olhando para Jesus, que os nossos olhos fitem sempre Jesus. Quando nós estivermos na fartura e também na escassez. Quando nós estivermos no triunfo, mas também nas derrotas. Porque confiamos na tua promessa, Senhor. Que nós sempre possamos lembrar que o nosso futuro estará na sua presença, é estar na sua presença, é estar no reino de Deus, é estar usufruindo de todas as graças de Deus. Nós oramos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, aquele que quiser ser feliz, aquele que vai ter a certeza de um futuro glorioso com Deus, pode buscar a esse Jesus neste momento. Se você ainda não teve esse privilégio de estar convivendo com Jesus, nós te convidamos para que você erga a mão, para que nós possamos orar para você. E aquele que já esteve nos caminhos com Jesus e que se desviou por uma causa ou outra, não interessa, mas que está de volta, buscando a Jesus, buscando a Deus, se manifeste para que nós possamos orar por você. Tem alguém assim? Queremos também aquelas pessoas que estão nos assistindo por meio da web, que nós estamos aqui à disposição. Que se você quiser, entre em contato com a gente, que nós estaremos aqui de braços abertos para receber a todos. A palavra de Deus foi pregada.